Olá, meus amores! Hoje eu trouxe para vocês esse maravilhoso bolo de aniversário com morango e mais um recheio surpresa que vocês só vão descobrir se assistir o vídeo até o final. Feito de uma forma muito rápida e descomplicada. Vem comigo, eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. O primeiro passo de todo bolo aqui do canal é pré-aquecer o nosso forno a 180 graus e untar a forma. Hoje, gente, eu não vou estar untando especificamente para essa massa, porque bolo de aniversário, quando você assa numa forma mais alta, que é essa que eu escolhi, de 22 centímetros de diâmetro por 10 de altura, se você untar as laterais, ela vai murchar. O bolo dá uma encolhidinha e não é isso que a gente quer, eu quero ele bem soltinho. Aqui nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando uma folha, um discozinho desse, eu já cortei, de papel manteiga. Aí eu vou colocar aqui ao fundo, tá? Você procure um papel manteiga de qualidade, que tem esse lado mais brilhosinho assim, que fica mais fácil a retirada. Aí você deixa o lado brilhoso pra cima e coloca aqui na forma. Já vou pré-aquecer o forno aqui. E o primeiro passo para a massa é separar as gemas das claras. Eu já vou colocar as claras direto na batedeira. Todos os ingredientes, principalmente os ovos, tem que estar em temperatura ambiente, tá? Nunca gelado. Já vou colocar as claras para bater em neve. Velocidade alta em ponto de neve. Ufa, barulho! Aqui você já tem a base do seu bolo. A parte mais importante da nossa massa é esse preparo aqui das claras, da gema e do açúcar refinado. A gente gosta sempre de peneirar. O importante é que depois desse ponto aqui das claras, da gema e do açúcar, não bata forte e nem muito para não perder o ar dessa massa, porque é assim que ela vai ficar fofinha. Uma dica importante também é que você escolha uma batedeira com volume grande. Como eu disse para vocês, eu estou usando uma forma de 22 centímetros de diâmetro. Você pode usar aí o que corresponder de 22 a 25. A massa fica bem alta, porque aqui eu vou separar em 3 discos. A velocidade bem baixinha. Essa mistura tem que estar bem morninha. A farinha eu vou colocando aos poucos, mas se você quiser, pode mexer a mão, tá? Pronto. Já vou colocar o fermento. 1 colher de sopa de fermento, tá? Ou equivalente a 15 gramas. Vocês estão vendo que antes mesmo de eu colocar o fermento, a massa já tá fermentando? É porque a gente aqueceu o leite, a água e a manteiga. É bem simples a massa, não é mesmo? É só ficar atenta a todas as dicas. Já vou colocar aqui na minha forma. Não esqueçam do papel manteiga. Agora o forno a 180 graus por 50 minutos. A temperatura sempre baixinho para cozinhar por completo, porque como a forma aqui é alta, a tendência é o meio cozinhar por último. Então no fogo baixinho ele vai ter seu cozimento por completo. Enquanto o nosso bolo assa, vou adiantando os nossos recheios. Vou começar primeiro pelo creme 4 leites. Pensa num recheio maravilhoso e super rápido. Tenho certeza que você vai amar. Essa medida que eu vou te passar é correspondente para o tamanho do nosso bolo. Aqui eu tenho meia lata de leite condensado, que corresponde a 200 gramas. Já vou deixar escorrendo aqui. É tudo na batedeira, gente, não vai nada ao fogo. Aqui eu tenho
meia lata, pode usar a mesma medida, ou correspondente a 200 gramas de creme de leite, tem que estar bem gelado. Se você for utilizar aí na sua casa, escolha uma marca que seja em lata, porque ele tem o maior teor de gordura. O ideal é que corresponda até 30%, de 22% a 30%, tá? Gelado, tá? Eu coloquei no congelador uns 10 minutinhos. Aqui eu tenho 100 ml de leite de coco. E o nosso quarto leite, meia lata de medida dessa, de leite em pó. Pode usar o Ninho ou a marca da sua preferência. E nosso último ingrediente, uma colher de sopa de emulsificante. É muito importante para esse recheio 4 leites esse ingrediente, tá? Você encontra fácil em qualquer supermercado ou casa de confeitaria, mas não deixe de adicionar uma colher de sopa de emulsificante. Aqui eu vou bater até dobrar de volume, em velocidade alta. Foi 5 minutos batendo, dobrou de volume. É um recheio maravilhoso. Se você quiser usar ele também para espatular o bolo, você pode fazer uma quantidade a mais. E você também pode fazer o merengue suíço para fazer a cobertura do seu bolo de morango. Mas esse 4 leites é top, espetacular. Eu vou colocar isso na geladeira agora até a hora que eu for montar o nosso bolo. Enquanto isso, eu já vou preparar a nossa geleia de morango, que ela precisa também estar fria na hora da montagem. Já vou ligar o fogo. E para nossa geleia de morango, a medida sempre é meio quilo de morango para 3 colheres de sopa de açúcar. E só, gente, olha como essa receita também é prática. Eu estou usando o morango bem picadinho, natural, mas você pode utilizar o congelado também. Mas eu vi o custo e benefício no supermercado, é melhor você pegar o natural. Mas aí vai de cada região. Eu vou colocar em fogo bem baixinho, sempre em fogo baixo, e nenhuma gota de água. A geleia é só o morango mesmo e o açúcar. Gente, a geleia já tá chegando no ponto. É quando você joga assim, ela começa a grudar no fundo. Tá quase no ponto. Lembrando que depois que esfriar, ela vai endurecer um pouquinho, tá? O legal aqui é que ela também vai ajudar a umedecer o bolo. Mas ela tem que estar fria. O nosso bolo já assou. Agora, gente, o bolo, a geleia e o recheio de 4 leites, eles precisam de um tempo de descanso antes da montagem. O ideal é que seja de 12 a 24 horas. Recheios prontos e frios. Agora eu vou desenformar o bolo. Como a gente não untou a forma para ele não murchar nas laterais, eu vou pegar uma faca fina, tá? E vou passando aqui, ó, para ir soltando. Olha que massa linda, gente. Viu a importância do papel manteiga? Fica perfeito. Antes de iniciar a nossa montagem e fazer o corte do bolo, eu vou mostrar para vocês a minha medida de calda para molhar a nossa massa. Aqui, não sei se dá para vocês observar, tem um dedinho de leite condensado para o restante de leite. Esse vidro tem aproximadamente 200 ml de conteúdo. Aqui eu só misturo bem. Para fazer o corte, eu tenho 2 dicas para vocês. Se você quiser cortar com a faca, o ideal é você molhar a faca a cada vez que você coloca no bolo. Isso faz com que ela deslize mais rápido. Eu gosto de uma dica antiga que a minha mãe me ensinou, que é fazer o corte com a linha. Vou só partir aqui. E como que eu vou cortar essas fatias? Como a minha forma tem 10 centímetros de altura, eu calculo em média 3 centímetros. Daria uns 2 dedos de espessura, para ficar as fatias iguais, o mesmo tamanho. Tenta manter o alinhamento e vai indo devagarinho. Aqui eu vou pegar a mesma forma que a gente assou o bolo e vou pegar um saquinho plástico desse daqui, dessas bombinas de supermercado, e vou cortar, já cortei aqui as laterais, e vou forrar o fundo. Essa parte de cima é a primeira do fundo. Aí eu venho com a minha calda e vou molhando
todo o bolo, principalmente as laterais, que é a parte mais sequinha que fica. Tenta dividir o conteúdo para as 3 fatias. Agora eu venho com a geleia de morango. Gente, só uma dica importante. Se vocês forem espatular o bolo de vocês, fazer uma cobertura com chantilly ou com um merengue suíço, seria interessante que vocês fizessem uma barreira de contenção com um brigadeiro mais firme. Pegar a massa do nosso brigadeiro gourmet de leite ninho, deixar um ponto mais firme e passar aqui em volta. Por que isso, Amanda? Para o recheio não extravasar para as bordas. Isso ajuda a conter o recheio no meio do bolo. Como eu vou usar uma folha de acetato para deixar o meu bolo decorado, eu prefiro deixar o recheio em evidência. Então eu espalho bem, vocês vão conseguir visualizar isso melhor na hora que eu decorar o bolo. Agora eu vou colocar a outra fatia, bem delicadamente, com o auxílio das 2 mãos, na mesma posição. Vou molhar novamente. E agora eu venho com o nosso recheio 4 leites. Agora a última parte, sempre seguindo a sequência. Aqui embaixo eu também gosto de molhar. Foi. Vou fechando muito bem todas as pontas. Como esse bolo vai para a geladeira ficar no mínimo 12 horas até 24 horas, porque ele precisa desse tempo de descanso para todos os recheios se moldarem aqui dentro. A gente precisa cobrir ele com bastante plástico para que não entre nada de ar aqui por dentro. Então eu vou usar esse plástico filme e vou cobrir toda a forma do bolo. Já deu 6 horinhas de geladeira, já vou desenformar agora. Você pode fazer com até 2 dias de antecedência. Quanto mais tempo, mais firme ele vai ficar. É muito importante esse tempo de descanso do bolo. E o legal é que para uma festa de aniversário você pode preparar as coisas com antecedência. Eu coloquei aqui, gente, esse prato giratório aqui é o prato de bolo, né? Mas você pode colocar numa forma que você preferir. E aqui tem um prato de papelão, que é esse prato aqui, ó, de papelão. Custa R$1, R$1,50, depende do tamanho. Faz uma baguncinha mesmo, não se preocupem. Os confeiteiros profissionais, gente, usam uma bailarina, não sei se vocês já ouviram falar, que é próprio para confeitaria mesmo. Mas esses pratos giratórios que a gente usa aí em festa, em outros lugares, quebra bem esse galho também na hora de confeitar. Aqui, gente, a gente teria 2 opções para decorar esse bolo. Primeiro, fazer aquele brigadeiro de leite ninho que a gente fez lá no Brigadeiro Gourmet e num ponto mais mole e jogaria aqui por cima para ele cair e decoraria com morango. Ou colocar essas faixas de acetato, é um plástico um pouco mais rígido, para conter aqui, bem apertadinho, e colocar com uma faixa. Aqui por cima a gente decoraria com brigadeiros e polvilharia glaçuca, que pode ser tanto com uma peneira aqui por cima ou com esse instrumento que é próprio da confeitaria mesmo para colocar. Ah, Amanda, não quero usar essa faixa de acetato. Você pode utilizar o próprio recheio de 4 leites para espatular o seu bolo inteiro. Gente, viu como é prático e simples de fazer esse bolo de aniversário? Qualquer um pode fazer. A única demora é o tempo de descanso na geladeira, para ele ficar bem assim, firmezinho e geladinho. Enquanto isso, você já pode fazer seu brigadeiro gourmet, uma festa de aniversário completa. É só acessar o link aqui embaixo e você vai conferir o melhor brigadeiro gourmet da sua vida. 4 sabores maravilhosos, super prático e rápido de fazer. Então, vamos cortar o bolo agora para vocês verem como ficou por dentro. A geleiazinha de morango
com esse creme 4 leitos, perfeito. Não esquecem do meu presente de aniversário, gente. Quero muitos likes nesse vídeo. Que massa fofinha, molhadinha. Vou misturar a geleia aqui. Perfeito. Beijo e até o próximo vídeo. Feliz aniversário!